obrigada. Quero agradecer o convite. Fernanda, muito obrigada, viu, por ter, por intermédio do Thales, né, chegado até mim. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito honrada num evento tão importante e com pessoas tão caras, né, para as nossas famílias, né, mulheres potentes. Eu vou falar um pouco. Meu nome é Luciana, como já foi dito. Eu sou mãe do Rafael, que está aqui conosco, esposa do Dário, que também está aqui. Eu falo que eu garanto a minha plateia, né? E aí a gente precisa dizer de onde a gente vem. Então, eu estudo crianças e constituição de família desde a minha graduação. Sou formada na USP Ribeirão. E, hoje em dia, eu sou professora dos cursos de medicina e de enfermagem da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E a gente tem um grupo de estudo e pesquisa que é sobre as oficinas de parentalidade. Eu não sei se vocês conhecem. São oficinas voltadas para famílias que estão passando pela dissolução da conjugalidade, pelo divórcio, né? E aí, com crianças e adolescentes envolvidos. Então, é um público bastante específico, né? Que essas oficinas elas são preconizadas pelo Conselho Nacional de Justiça e, por conta de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é essa resolução aqui, quer ver? Ó? Essa resolução de 2014, ela é colocada como uma política pública para as famílias em processo de dissolução da conjugalidade. Desde 2014, eu coordeno as oficinas em Uberaba, né? Então, a gente vai e volta. Por que essas oficinas são importantes nesse momento de divórcio? Porque divórcio, não necessariamente, ele é conflituoso. O divórcio ele pode vir como uma benesse, inclusive, para aquelas pessoas que estão num processo muito violento dentro de casa e resolvem acabar com aquela violência. Só que, em muitos casos, e em muitos mesmo, o divórcio continua com a briga. Ele continua provocando litígio entre as pessoas. E aí a gente percebe que os adultos eles estão envolvidos, mas eles conseguem minimamente lidar com aquilo, as crianças e os adolescentes não. Então, essa política pública ela é pensada para a garantia de direito das crianças e dos adolescentes. A gente não quer fazer mediação de conflito. A gente quer falar para os pais o que eles podem, o que eles devem e o que eles não devem fazer no momento do divórcio. Então, a gente recebe essas famílias, eu vou contar um pouquinho como é feito, né? E, por conta desse processo, a gente tem... eu comecei como um projeto de extensão na universidade, e aí ele foi se tornando tão grande, que há 11 anos a gente está com ele lá, que hoje ele já é minha linha de pesquisa, minha linha de projeto de ensino, tudo é voltado para as oficinas de parentalidade. E aí a gente tem feito várias pesquisas e eu trouxe alguns resultados aqui para a gente observar. Eu vou contar como é que ela funciona, né? Então, todo mundo já sabe que o divórcio ele não é muito simples. As crianças e os adolescentes eles não têm espaço para falar sobre aquelas angústias. Então, a gente promove espaços seguros de acolhimento, onde eles não tinham em outro espaço para falar. E eu fico pensando tanto que as crianças, muitas vezes, sofrem até mais que os adolescentes. Porque os adolescentes, eles conseguem, pelo grupo de pares que eles têm em escola, em outros ambientes, eles conseguem falar um pouco mais. As crianças não têm esses ambientes. E a gente atende pessoas de todo nível social, mas, principalmente, as mais vulneráveis, elas não têm uma psicoterapia, né? É difícil conseguir um tratamento psicológico pelo SUS. A gente tem 4.000 crianças na fila de espera do CAPS infantil, lá em Uberaba, 4.000 crianças, né? E todas de demandas, inclusive, muito graves, com problemas de depressão, crise de ansiedade. E aí a gente não tem onde encaminhar essa demanda. Então, as oficinas acolhem essa demanda específica e tentam fazer com que os pais parem de brigar. Né? A gente tem essa pretensão. Né? É difícil, mas a gente conscientiza que aquele processo muito violento ele vai prejudicar as crianças e os adolescentes para o resto da vida. Muitas vezes a gente percebe que os pais eles não têm noção do que eles estão fazendo.
E aí eu trago a questão da violência como um ciclo. O ciclo começa antes do divórcio, como uma violência intrínseca da família, intrafamiliar, provavelmente porque essa pessoa já vem de uma família violenta, e aí a gente volta na transgeracionalidade. Esses modelos de violência são reproduzidos até inconscientemente, como se fosse a única forma de possibilidade de afeto. Né? Ai, professora, mas afeto na violência? Mas se foi a única coisa que a pessoa aprendeu, se foi do único jeito que ela conseguiu entender que ela tivesse um pingo de cuidado pela violência, ela vai entender que é violentamente que ela tem que trazer essas relações para a família. E aí, ela afeta a parentalidade. O ciclo de violência vai afetar a parentalidade presente naquela família e as futuras parentalidades, que vão advir das crianças e dos adolescentes que estão sendo criados e formados a sua subjetividade dentro do ambiente familiar. Então, a oficina ela tenta propor uma quebra nesse ciclo de violência. Tá? Aí, falando um pouco da transgeracionalidade, eu me baseio bastante no texto da Padilha e da Barbieri, né, minha professora querida Valéria, que elas fazem aí uma revisão muito interessante sobre como que pesquisas com famílias trazem a violência como base, não só no divórcio, mas em várias questões de violências. Violências simbólicas, violências explícitas, violências sexuais, tanto que 80% das crianças são violentadas dentro de casa por familiares. Né? Dentro do nosso projeto, a gente faz inserções de vídeos, de textos, e um dos vídeos que a gente passa é o de Vida Maria. Vocês conhecem? Não deu tempo de trazer aqui, que a gente tinha um pouquinho só de tempo, né? Mas depois vocês façam uma busca, quem não conhece, vai falar da transgeracionalidade, da Maria, de várias Marias que não puderam saber desenhar as letras. Né? É tocante esse vídeo, ele é muito emocionante. E do apagamento da mulher, principalmente. Os homens podem, as mulheres não podem. Ele ganhou prêmios. É um vídeo muito importante para a gente discutir de uma forma muito lúdica com os pais sobre a transgeracionalidade. A gente vê o tanto que eles choram durante esse vídeo, porque se reconhecem em vários níveis, principalmente as mulheres. Né? O nível de não poder estudar, o nível de não poder falar, o não dito nas relações. E isso é muito importante de visualizar. A oficina é muito lúdica, tá? Eu não vou ficar me atendo aqui, gente, porque todo mundo já conhece o termo da transgeracionalidade, o tanto que ela impacta. Eu vou diretamente para as nossas ações, tá? Porque a gente tem pouquinho tempo. E sabendo que, muitas vezes, ela vai se manifestar de uma forma muito danosa, e a gente precisa quebrar esse ciclo para a criança e o adolescente ter um desenvolvimento saudável. Então, nós estamos há 11 anos trabalhando na comarca de Uberaba, a partir dessa política pública que foi preconizada. Os objetivos é realmente pensar nessa reorganização familiar pós-divórcio e falar com as pessoas que o fim da conjugalidade não é o fim da parentalidade. Muitas vezes, os pais eles se separam e somem. Aí gera o abandono afetivo, que essa semana virou crime. O abandono afetivo virou crime essa semana. Tá? E isso é muito importante. Ele está sendo colocado agora como alienação parental, como crimes aí contra a infância e a adolescência. Tá? E a gente precisa entender, e a sociedade tem muito desse estereótipo, que o divórcio acaba com a família. Não, ele reorganiza, porque não existe ex-filho. Existe ex-cônjuge, mas não existe ex-filho. E eles esquecem um pouco dessa responsabilidade. Tanto que a maioria das guardas unilaterais são maternas, não paternas. Então, a gente prepara essa família para uma reorganização familiar. No Canadá, nos Estados Unidos, Nova Zelândia, esse projeto, esse tipo de oficina, eles são obrigatórios para quem está divorciando, igual a oficina de adoção é obrigatória para quem está adotando aqui. Tem um projeto de lei de uma deputada baiana que está tentando transformar as oficinas de parentalidade em obrigatórias também. Seria muito importante, até porque a gente não aprende a ser pai e mãe biológico. Ninguém faz oficina de pai e mãe biológico. E aí, na hora que vai divorciar, a gente carrega todas as nossas angústias, mágoas e as questões inconscientes para as nossas confusões e carregam os filhos para isso.
É um projeto interdisciplinar que visa a garantia de direito das crianças e adolescentes baseados no ECA, e aí tentando ensinar esses pais a diferença de conjugalidade e parentalidade. Ele não tem um viés terapêutico, apesar de a gente ter ganhos terapêuticos. Ele tem um viés educativo, psicoeducativo. É uma sessão única, de 4 horas. E aí, quando foi apresentado esse projeto, eu falei, não vai dar certo. Isso daqui eu não acredito, porque eu sou psicóloga, a gente tem que ter um processo terapêutico, mas eu paguei para ver. Nossa, e os frutos são muito lindos, são muito importantes. Então, a gente entende e explica para os pais, para as crianças e para os adolescentes, porque todo mundo vem para a oficina, vem a família toda. Explica para todo mundo que não é culpa das crianças e dos adolescentes a separação, eles não precisam ser feitos de pombos-correios, de levar e trazer fofoca, de ficar espionando na casa da madrasta, do padrasto, né? E que isso precisa ser conversado, as questões precisam ser ditas, porque os adultos acham que as crianças têm que entender sobre o divórcio por osmose. Ninguém conversa com eles sobre isso, é só entender. Né? Eles estão sofrendo e não querem conversar sobre com as crianças e os adolescentes. Então, a gente instrumentaliza essas famílias para um menor dano possível. É lógico que a prevenção total não há como, né? Porque a gente também não tem controle de muita coisa, e são só 4 horas que eles ficam ali conosco, mas a gente já tem visto ganhos significativos. A gente trata de temas como alienação parental, comunicação violenta e não violenta, valorização dos sentimentos das crianças. Também traz questões de direitos, porque as pessoas são muito ignorantes com relação aos seus direitos. Então, a gente fala do direito que ela tem, o dever que ela tem. A gente traz o dever de coparentalidade, a parentalidade responsável, que não existe ex-pai, né? E aí, a gente também tem psicoeducação e uma questão psicojurídica envolvido também, tá? Como que ela funciona? Ela funciona durante um sábado, das 1h30 às 5h30 da tarde, uma sessão única, com um lanche no meio do tempo. A oficina ela é proporcionada por um instrutor capacitado, com o modelo do CNJ, o material é do CNJ, e a gente atende os pais, os genitores em salas separadas. Inclusive, tem medida protetiva, muitas vezes. E aí eu preciso garantir o lugar, né, em andares diferentes. Ela funciona dentro da universidade. E aí a gente tem uma oficina de criança, de 6 a 11 anos, e uma de adolescente, de 12 a 17 anos. Todas elas têm o material e tudo voltado para a idade específica, né? A oficina de pais, então, a gente trata do empoderamento desses pais para que eles se responsabilizem pelo divórcio. Porque é muito fácil colocar na mão do juiz, o grande outro, né? Mas o juiz mal conhece aquelas pessoas. E o que ele vai definir vai impactar diretamente na saúde mental de todo mundo dali para frente. Então, a gente fala, você é capaz de propor, inclusive, para o juiz. Ah, mas eu posso? Eu posso propor para o juiz? Pode. Você pode pedir para o seu advogado colocar isso no processo. E eles ficam muito satisfeitos com essas informações. Então, faz uma responsabilização pela vida dos filhos, pela fase de reorganização e pela possibilidade de uma coparentalidade, a parentalidade responsável e colaborativa. A gente dá para eles levarem para casa as cartilhas são vindas do CNJ, a gente ganhou alguns prêmios com esse projeto, aí conseguimos um dinheiro, porque, assim, apesar de ser uma política pública, a gente não tem financiamento. Quem está na universidade pública sabe o perrengue que é né, levar um projeto há tanto tempo sem financiamento. A universidade me dá todo o apoio físico, mas, por exemplo, o lanche, a gente tem que pagar as cartilhas, a gente tem que pedir doações, né? Mas é um material muito bonito, que eles levam para casa, as crianças levam gibi, que eu já vou mostrar. Dentro da oficina de criança, a gente cria um espaço seguro para que eles falem sobre os sentimentos, como eu disse, que não tem outro lugar que atenda essa demanda. Fornece estratégias para que eles superem as dificuldades
inerentes a essa reorganização e se adaptem à nova realidade. Tem criança que chega e fala, não, já sei que meu papai e minha mamãe se separaram. Toda, né, mocinha. Aí dá no meio da oficina, despenca a chorar. A adultização da criança está aqui também. A gente fala muito de internet, né? Mas os pais, eles inconscientemente cobram das crianças que eles entendam tudo e sejam adultos suficientes para poderem entender coisas que nem eles mesmos entendem. Então, as crianças podem trazer as angústias e a gente está vendo que é muito bem acolhido e sucedido isso. Esse é o gibi que eles levam para casa, chama Meus Pais Não Moram Mais Juntos e Agora. Então, eles fazem desenho da família, contam uma historinha, que é a historinha desses 2 ninhos aqui, que é o passarinho que o papai e a mamãe se separam, né? Fazemos dinâmicas e, no final, tem a oficina de sucata. Essa oficina é maravilhosa, porque assim a gente disponibiliza material reciclável para que eles possam fazer qualquer objeto. A gente não fala, faz isso, faz aquilo, faz um objeto. E aí eles já projetam no objeto muitas das angústias. A gente vê muito, por exemplo, telefone feito então para falar com o papai, né? Ou então robô que não pode chorar, o robô que tem que ficar durão, né? Até publicamos um artigo sobre essa oficina de sucatas, porque ao final da oficina a gente conversa sobre os objetos e eles significam aquele objeto e cada um traz um sentido. Tem gente que consegue falar sobre a família, tem gente que não consegue pela dificuldade mesmo, né? Muito concreta. E a instrutora, no final, ela fala assim, olha que legal, gente, tudo isso ia para o lixo. E agora virou uma coisa linda que vocês produziram. Será que a família, a gente também não pode pensar nisso? Que o que poderia estar tudo acabado, igual todo mundo fala, vovó pode estar falando isso, né? As avós, geralmente, elas falam muito, acabou a família, o divórcio. Será que isso não pode ser, a família também não pode ser reorganizada e virar uma coisa linda daqui para frente? Nossa, o olhinho brilha, né? E aí fala assim, eu posso voltar semana que vem? É muito legal. E os adolescentes, a gente mistura a ludicidade com palestras, com músicas, com exercícios, e eles falam pouquíssimos, mas a gente percebe que está todo mundo ali atento. Já tivemos coterapeutas, né, levar a amiga, e a amiga, o menino não falava nada, a amiga só apontava. É assim na casa dela. É assim na casa dela. Era muito interessante os adolescentes na interação, né? E aí também falando que eles não são culpados pelas questões paternas e maternas, né? Então, as nossas pesquisas têm mostrado que o impacto da oficina é muito importante. Aquelas 4 horas, elas são muito significativas. Eu faço pesquisa posterior. A gente liga, faz uma entrevista pelo telefone e a gente faz algumas perguntas sobre como que foi, se mudou as relações, tal. E a gente viu que existe uma tomada de consciência e reflexão sobre os atos e falas inadequadas. Quando a gente passa os vídeos sobre alienação parental, por exemplo, as pessoas começam a chorar e falam, gente, eu não percebia, mas eu faço isso. Está vendo como que as questões de transgeracionalidade são tão inconscientes que sai, né? Aquela questão do superego, né? Que é uma reedição do superego dos pais, quando vê, você já falou. Quando vê, você já fez, e você fala, nossa, mas por que eu fiz isso? E aí, lá na oficina, eles tomam consciência com o material, e aí quebra essa transmissão inconsciente da violência, e pode proporcionar uma ressignificação das próprias vivências, tanto para as crianças quanto para os pais. Então, a gente vê que a oficina é uma possibilidade de uma parentalidade colaborativa, com ressignificação do conceito de família e da vivência de família, com melhorias na qualidade da comunicação e promoção da cultura de paz. E aí eu trouxe só 4 falas. Ajudou a abrir mais a mente que o mais importante na separação são os filhos, para os pais não serem egoístas. Nos faz refletir as nossas ações e como essas ações são recebidas pelos filhos. Olha a conscientização. Olha a quebra do ciclo de violência aqui, né? Antes da oficina, eu fazia coisas com os meus filhos que eu não sabia que era prejudicial a eles e não percebia que estava fazendo. Ver mais a individualidade dos meus filhos e escutá-los mais. Tento não proibir eles de ficar com o pai e a madrasta. Eu adorei esse tento, né?
Olha como é difícil, mas eu estou tentando. Me ajuda mais, né? Então, é muito importante a gente ouvir que 4 horas só de oficina eles conseguem ter essa elucidação. Então, a gente já tem 11 anos de oficina, já fizemos 75 oficinas, a gente teve que parar durante a pandemia, né? Mas durante a pandemia eu continuei com os estudos, então o grupo de estudo nunca parou. Mais de 1.500 pessoas atendidas, mães, pais, filhos, avós, papagaio, periquito, quem puder vir, que venha, né, para a gente poder ajudar e fazer essa educação parental, que é pública, é gratuita. É gratuito. A educação parental hoje é tão cara, né, gente? A gente vê cursos aí, até para a gente se formar, tão caríssimos. Isso é uma política pública que a gente poderia ter em todas as comarcas, mas falta também investimentos. Então, só para finalizar, a gente fortalece, né, o fortalecimento dos vínculos familiares e a possibilidade de renascimento e reunificação dessa família. Depende dessa questão das subjetividades, né, porque o mundo mental não alienado faz com que a gente restabeleça as diferenças individuais e depois geracionais. Então, a não alienação de todas essas violências, a conscientização de que isso é prejudicial, faz mover uma mudança significativa no ambiente familiar. Aqui estão as referências, aqui estão as nossas redes sociais, a gente tem uma rede social do projeto, tá? Quem puder seguir lá no Instagram, a gente publica as coisas. A gente está levando o projeto para as escolas também, essa semana eu fui na escola fazer uma parte dele lá. E aqui meu e-mail. Agradeço demais e levemos a palavra da parentalidade a todos os cantos. Obrigada.